Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Os que vão estar participando hoje dessa live, diretamente aqui de Goiânia. Quero mandar um abraço a todos que fazem parte do grupo Toca e Revela Escola, Intercessão. E com certeza vamos aí discutir. Vocês têm livre-arbítrio para poder fazer as perguntas. E seja bem-vindo, Fábio Júnior. Olha, nós ficamos de falar um pouquinho como que funciona a depressão. Então nós vamos estar falando sobre isso hoje, tá? Que é aquela aula passada, da semana passada, não deu tempo para a gente falar sobre depressão. Mas hoje, o pastor Ed Carlos vai fazer parte, dizendo ele que vai dar tempo de entrar. Então nós vamos estar falando como é que começa uma depressão, o porquê tantas pessoas. Se você fazer um estudo profundo, você vai ver que hoje no mundo deve ter mais de 20%, 30%. Era 20% antigamente. Mas hoje deve ter mais ou menos 30% da população mundial tem problema de depressão. Seja bem-vindo, minha amiga Deiser Kelly, Manuel. Pastor Manuel, rapaz, aí do Pernambuco. Seja bem-vindo. Maria Freita, primeira vez, Maria, que você está entrando nesta aula. E hoje nós vamos estar comentando sobre esse assunto aí de depressão e como você vai, como ministrante, né, conversar com a pessoa e como que você vai dar as dicas para sair da depressão. E as depressão hoje aqui no Brasil está tendo muito. E está envolvendo toda a camada de população, tanto rico como médio, como pobre. A gente tem conversado bastante com pessoas e encontra muitas pessoas com depressão. Então hoje o pastor Ed Carlos que vai entrar daqui a pouquinho e nós vamos estar falando sobre isso, tá? Vamos ver aqui. Como é que começa? Você já notou que você conversa com uma pessoa, amiga sua, uma irmã de igreja, aí você começa a bater um papinho com ela, puxa algum assunto, e logo ela vai te falar, olha, eu estou sofrendo muito, e fala isso, fala aquilo, e acaba você vai descobrir que você vê ela assim, alegrinha, mas se você conversar, você vai ver que ela está com angústia, tristeza. Eu tenho encontrado muitas pessoas com início de depressão e com depressão também mais profunda. Nos meus atendimentos. Tem uma, tem uma que está no grupo, né? Que eu estou atendendo ela. E eu percebi que ela está encaminhando para o lado da depressão. Porque, olha, o diabo é tão sujo que ele começa a agir numa pessoa e começa a trazer para ela, tipo assim, palpite dele na pessoa, né? Começa a buzinar no ouvido. Ai, Diana, que foto é essa? Você sumiu aí. Então o diabo começa estressando um homem ou uma mulher. Sim ou não? Começa a estressar e faz que tudo começa a não dar certo, e vai indo, vai indo. E desse estressamento, e desse estresse, começa então
Porque, na verdade, é o seguinte: todo ataque num homem e numa mulher tem que ter uma legalidade. Vocês entenderem. Tem que ter uma legalidade. Se você quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Seja bem-vindo, pastor, lá do Rio Grande do Sul, Silas, João da Sanfona. Então, o que acontece? Quando uma pessoa dá lugar, existe tronos de principado que vai despachar demônios para atacar aquela pessoa por causa da legalidade. E então o principado que está tomando conta ali daquele trono, porque Satanás é um governo parecido com esse governo da Terra aqui mesmo. Não tem o presidente da República, tem o vice, tem os deputados, senadores e tem o STF, não é isso? A Diana está falando, pastor, estou com aquele rapaz que saiu da macumba. E mesmo eu dizimando, sendo fiel, eu só perco as coisas. Já avisei para você, né, da dona Diana? Entra porque quer. Então, ele manda demônio de camada. Já viu falar isso? A primeira turma de demônio para atacar uma pessoa, ele manda para provocar estresse numa mulher, num homem. E depois que a pessoa já está bem estressada, esse principado que está nesse trono dando ordem, ele envia outros, troca daquela turma, ele troca e manda outra turma para provocar o quê? Tristeza na pessoa. Aí a pessoa começa a ficar muito triste e reclamando, que da onde tiver essa tristeza. Depois esse comandante tira aquela turminha e manda uma turma para provocar angústia na pessoa. E vai. E depois da angústia, ele tira aquela turma e manda o outro exclusivo para colocar, então, a depressão na pessoa. E aquela pessoa começa a entrar para o quarto, não quer saber de nada, passa a não comer direito, e aí começa a brigar com o marido, e acaba não quer fazer as coisas dentro de casa. E depois que a depressão está formada num homem e numa mulher, aí o diabo manda o espírito da morte acompanhado com o espírito de suicídio. Então, se não der um jeito na pessoa para ajudar ela, se ela não conseguir uma ajuda espiritual, uma oração de guerra, mandando esses demônios embora, e ela fazer parte de uma igreja de libertação, presta atenção, não é igreja comum. Uma pessoa está com você tem que mandar ela para a igreja de libertação que entende dessa área, que ministra libertação, cura interior, para sair dessa. E que tenha visão e revelação para saber o que está acontecendo com ela. O Ciro está falando, pastor, eu queria muito abrir minha visão espiritual e ter o dom de revelação. É só buscar. Dons é você ficar malhando, até que o Espírito Santo libera. É assim que acontece comigo. Eu vou pedindo, até que ele resolve liberar. Então, a pessoa que mexe, que está com esse problema de depressão, ela tem que ter uma ajuda. Se o marido não é crente, lascou. Porque ele acha que ela está com mentira, né? Com a libertação, com esse negócio de depressão. Então, é complicado você mexer com pessoa. Olha, eu vou contar aqui uma história para vocês. Eu estava ajudando uma irmã que ela estava com depressão forte mesmo. E quando eu ia conversar com ela, só de olhar para ela, ela manifestava. E aí vem um monte de gente falar que depressão não tem nada a ver com demônio. É engano de quem está falando isso. A depressão
quase todas, pode ser que alguma não é, mas a maioria, 80% de depressão é colocada por demônios, entendeu? Venha então, ó, o espírito da angústia é um demônio, o espírito da tristeza é outro demônio. Aí quando vira depressão e parte para querer suicidar, é o espírito da morte, do suicídio. Então eu estava conversando com essa irmã nova, ela tem uns 33 ou menos, uns 30 e poucos anos que ela tinha. E eu fui conversando com ela, e fui. Pastor, me ajuda, eu não consigo separar dele. Ó, Diana, para, né? Para que você não consegue. Aí, eu fui conversando com ela manifestava, eu mandava os demônios embora, e ela também, e você pode também anotar o seguinte, que quem já chega na depressão, essa pessoa também, ela carrega o problema maior das que acontece com as pessoas de entrar nessa, é a pessoa ter mágoa. Porque ela tinha mágoa de várias pessoas, e ela já começou a perdoar e começou a melhorar. Aí, por fim, eu fiquei lá 28 dias nessa cidade, e aí eu vim embora, né, para Goiânia. E passado um tempo, umas, umas 2 semanas, eu estava orando por ela, quase todo dia eu orava por ela, né? Aí daí duas semanas, eu recebi uma ligação do marido dela, dizendo assim, ó, Pastor Antônio, chorando, a minha mulher suicidou. Olha para você ver o que é um problema sério de depressão. Ela, essa irmã, ela tomava remédio controlado. E ela tinha já até parado de tomar o remédio controlado. E foi aí que ela ficou com raiva de novo, né? Magoou de novo. E aí o espírito suicida entrou nela, pois era para tomar uma caixa de remédio, 80 comprimidos uma vez. E quando ela tomou os 80 comprimidos, ela desmaiou. Desmaiou, foi parar no hospital. Levaram ela para o hospital. E quando chegou no hospital desmaiada, ela foi os médicos tentando, né, se ela voltasse assim, acabou que o coração dela estourou. A pressão de 80 comprimidos foi tão forte que rebentou as veias do coração dela e morreu. Então, isso daí foi só indução do espírito suicídio. Então aí muita gente fala, não, depressão não é demônio. Pois eu falo para vocês que a maioria é. Então fica esperto, você que está com começo de angústia, tristeza aí, querendo passar para a depressão, você vai ter que reagir. Sabe como você vai reagir? Eu aconselho você que está assim, você começar a ler mais a Bíblia, porque a Bíblia é um alimento espiritual. Eu aconselho você fazer jejum 2 vezes por semana. Eu aconselho você orar a oração de guerra da apostila do Toca e Revela. E procurar Deus mesmo, buscar o Espírito Santo. Porque quem entra em depressão não tem o Espírito Santo. Não tem. Vou ser sincero. Quem tem o Espírito Santo não cai em depressão. Por quê? O Espírito Santo libera aquela alegria dele para você, para a pessoa. Olha, o pastor Ed Carlos até agora não chegou. Cadê esse rapazinho? Será que chegou? Deixa eu ver aqui. Não, chegou não. Vou fazer uma pergunta para todos aí, homem e mulher. Tem alguém aí que tá com angústia, tristeza e querendo dar isso, depressão? Você vai escrever assim, ó, eu. Na verdade, onde o Espírito Santo está, não há tristeza. Não, não há tristeza. Então eu vou começar agora, porque o pastor Edgar está demorando. A depressão, põe eu aí, tô com angústia e tristeza. É o começo, angústia e tristeza. Olha, a depressão, a maioria, é de origem espiritual, que eu já falei aqui, está escrito aqui.
Começa com estresse, tristeza, angústia, mas o diabo então começa aos poucos, colocando isso na alma do cativo, no sistema espiritual. Aonde tem a parte da alma sua é aqui na testa. Então, é aqui que está a sua mente, sua vontade, sua emoção. E esses demônios, eles trabalham muito mais nas emoções das pessoas, tá? La Servânia, minha amiga do Mato Grosso, Alto Garça, Rondonópolis, Cuiabá que você está, La Servânia? Fala aí. Então, a maioria do começo do ataque, né, educativo é isso daí. Começa, então, toda depressão é na alma, começa na alma, nos pensamentos, colocando angústia, tristeza. Então, a depressão ataca 30% da população mundial hoje e provoca incapacidade para essas pessoas trabalhar. Por que que coloca incapacidade? Porque vai parar numa cama, aí vai ter que faltar serviço para ir para o hospital, fazer exame e muita coisa, né? Porque não consegue nem sair do seu quarto, como é que ela vai trabalhar? Então, vai sair um monte dessas pessoas, acaba sendo mandado embora do serviço por causa disso. Então, o diabo trabalha muito forte nessas áreas de depressão, incluindo a área financeira, né, incluindo enfermidade, incluindo mágoa, para poder derrubar a pessoa, matar a pessoa e descer para ela para o inferno, enviar ela para o inferno. O problema deles, o interesse deles é na sua alma. O interesse deles é tentar levar, se fosse possível, levar todo ser humano para o inferno, por inveja, porque ele detesta o ser humano. O diabo detesta. Olha, a proporção de, de depressão é de 2 mulheres para um homem. Então, é o dobro. As mulheres ficam mais depressivas do que o homem. Seja bem-vindo, meu amigo Ronaldo. Pastor Ronaldo, ele é o ministrante do Toca e Revela agora também. Ele entrou para o Toca e Revela, já era ministrante de cura, e agora pegou unção dobrada. Não é isso, pastor Ronaldo? A unção dobrada, pastor Ronaldo ora, e coisas incríveis, sinais e maravilha acontecem. Então, se você precisar, liga para o pastor Ronaldo aí. Então, a proporção é 2 mulheres para um homem. Os homens são mais difíceis de ser dobrado por Satanás com essa história aí de depressão, entendeu? Então, fica sabendo dessa, que as mulheres é mais fácil. Olha, quando começa a pessoa ser atacada para começar com depressão, os sintomas são notáveis. Eu não sei se você já estudou sobre isso, mas a depressão pode chegar na vida de uma pessoa. Então, ela pode chegar através de uma tristeza que aconteceu na família dela, por exemplo, a morte do marido, a morte de um filho. Então, com a morte de um parente chegado, o diabo pode muito bem aproveitar isso e colocar um começo de depressão na pessoa, que é estressar, ficar triste por causa da morte e por aí afora vai chegando ali próximo à depressão e o diabo vai, né, aplicando os golpes dele, que ele é profissional nessa área. Por exemplo, eu já vi também os casos, sabe como? E muitos. Casamento desfeito. Aparece, transforma um monte de mulher que separou, o marido separou dela por causa de outra,
E quando isso acontece, o homem é casado, certinho, tem filhos, e aquele homem pega e trai a mulher. E aí, ela com muita ódio e raiva dessa mulher, que está tomando o marido dela, essa Kenga, né? Ela passa a odiar ela e abrir porta na área da mágoa. E aí, esse demônio da mágoa, porque na verdade da mágoa é, é acompanhado o enxu da mágoa. Esse enxu da mágoa não, não dá colher de chá para a pessoa perdoar. Por isso que você que ministra, pastor Ronaldo ministra, o Silas, veja bem, você peleja para aquela pessoa perdoar, mas ela diz que não e não e não. O que você tem que fazer então, ministrante? Mandar o Exu da mágoa sair do sistema espiritual dela. Porque se você não mandar sair, ele não vai deixar ela perdoar o marido dela. Consequência, a Kenga vai levar o marido dela, vai carregar mesmo. Então, entenda como é que funciona isso. Você que, para ajudar uma pessoa a sair dessa situação. Tem muitas pessoas que o casamento é desfeito e por causa disso aí começa na mágoa e pá, vai parar na depressão, porque ama muito aquele marido e aí o diabo aproveita. O diabo aproveita tudo. E outras coisas também que eu tenho visto, namoros desfeitos. Tá para casar, aí aparece uma outra moça e toma o marido, e toma o namorado dela. E aí entra também o mesmo problema do casamento desfeito. Heraldo está dizendo aqui, ó, concordo com o senhor, uma pessoa com depressão está ausente do propósito de Deus. A intimidade com Deus acabou. E o Espírito Santo fica impedido de agir, pois há legalidade na vida dela. Então, há legalidade. Então, o caso do amor desfeito é parecido com casamentos, né, separados. Outra coisa que pode trazer uma depressão em uma pessoa, a perda de muito dinheiro. A conta foi arrombada, foi roubada. Às vezes ela estava lá com 50, 100 mil reais na conta e entrou um hack, tomou todo o dinheiro dela. E aí ela entra em pânico porque é uma pessoa que está colocando dinheiro acima de Deus. E aí é onde também pode começar uma depressão por causa de perda de muito dinheiro, por causa do roubo de um carro. A pessoa, quando é roubada, a cabeça dela fica baratinada. Mas como isso aconteceu comigo? Como? E aí começa uma tristeza muito grande, porque se o valor é grande. Por exemplo, eu vi aqui em Goiânia, roubaram a carretinha que o homem punha no carrinho dele para trabalhar, né? Puxar as coisas na carretinha. Quando foi ontem, antes de ontem, roubaram de noite, cortaram o cadeado e levaram. Ele estava tão desesperado que ele tinha comprado a carretinha essa semana. Tem menos de um mês que ele comprou a carretinha de pôr atrás no carro, para carregar tijolo, tal, que era negócio de pedreiro. E ele pagou não, financiou R$ 3.500. R$ 3.500. Agora falar, aonde que eu vou conseguir agora pagar essa conta? E desesperado. Então, esse desespero para Satanás e seus demônios é uma beleza para eles aproveitar. Então, você está lembrado daquela época, os mais antigos aí, os mais velhos? Tipo a Jane, Ocila não, tipo o Heraldo. Você lembra do governo Fernando Collor? Ele sequestrou todo o dinheiro, poupança, tudo no Banco Central, fechou, fechou o paletó de muita gente que tinha muito dinheiro guardado. E aí, o que aconteceu? Teve gente que ficou em depressão profunda. Teve um senhor de idade que entrou na caminhonete dele e entrou com tudo dentro do Banco do Brasil, querendo o dinheiro dele. E aí,
Aconteceu muito daquela vez, muitas pessoas que tinham poupança grande, tinha vendido, porque a inflação estava muito, alguns vendiam carro, moto, e tacavam dinheiro na poupança e nenhum, num mês quase que dobrava. A inflação estava muito alta. E aí, com essa aí que o Fernando Collor de Mello fez, muitas pessoas foram parar na depressão por causa de dinheiro. Din-din. Quem aí está com angústia e tristeza aí, por favor, fala que eu quero orar depois, tá? Você está com depressão, começo de depressão, angústia, estresse, tristeza. Se tá, você põe aí eu, porque aí nós vamos estar orando depois, tá? A perda de muito dinheiro, tá? Roubo de alguma coisa, também eu já falei, né? É amor. O Heraldo está dizendo que é amor ao mamon. O mamon é um demônio da área financeira, é um demônio que comanda dinheiro dos ricos. Sila, você, eu por causa de dívida. Aí, o Silas tá com angústia, mas por que você tem agora, no começo agora? Você está angustiado, com tristeza, angustiado? Você cortou aí? Voltou. A internet está meia fraca. Fala aí, Silas. Fala aí, Silas. Por quê? O que é que dá em você para eles entenderem? Você fica. Fala aí como é que está acontecendo com você. Fala aí. Mas voltou, né? Travou aqui, mas voltou. Olha, a outra coisa que causa. Caiu, mas melhorou, né? Escreve aí, Silas. O que está acontecendo na sua cabecinha aí? Você também pode escrever aí, né? Não sei se está preocupando com o que alguém está vendo, não. Depois eu vou estar olhando para vocês. É, o desemprego também, na vida de um casal, pode trazer consequência de depressão, sabia? Porque se o pai de família está aí pelejando, trabalhando e pelejando, e não arruma emprego, fica fazendo bico para conseguir comprar o alimento e colocar dentro de casa, isso vai trazendo angústia e tal, e os demônios aproveitam e metem depressão em cima da pessoa. Isso é normal acontecer isso. Pessoal, o Ed Carlos sumiu, não apareceu até agora, mas vamos empurrando aí, né? Vamos falando sobre depressão. Se você tiver algum palpite aí para dar, pode escrever aí e fazer a pergunta, tá ok? Essas aulas tem que ter a participação de vocês. Olha, eu já vi também mulher, o cabelo dela começou a cair, 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 cair. E quando eu fui fazer um toca e revela, foi o Espírito Santo revelar, estava com depressão. A depressão também provoca, derruba cabelos. Mulher não pode ficar sem cabelo, porque as mulheres amam muito o cabelo delas, que é um enfeite, né, na cabeça. Então, por causa disso, começou a cair os cabelos. Eu acho que tem alguém aqui que já passou por isso. Tem alguém aqui que já passou por isso? Começo de depressão, seus cabelos começou a cair? Se tem, escreve aí eu. E também, a depressão ela começa a provocar numa vida a autoestima em baixa. A depressão é terrível.
E começa também a perder aquela humor. A pessoa só vive nervosa, enfesada com a família, com os amigos, mal-humorada, já levanta com a avó atrás do toco. Já ouviu falar isso? Ah, tem alguém aí, aí assistindo aí que levanta com a avó atrás do toco? Quer dizer, brava que só a leoa. Homem também, nessa mulher não, né? E também ela começa, quem tem depressão, a energia física dela começa a ser reduzida, sabia? A pessoa fica fraca fisicamente, a energia é fraca. Isso acontece também com pessoa que está com depressão. Tem visões, as visões são desoladas. Olha para um. Igual aquele salmo que tem lá, olhando para esses montes, de onde virá o meu socorro? De salmo, né? Esqueci o número. Aí o rei Davi fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, muitas pessoas têm visões desoladas. Às vezes fica olhando parada por um só numa parede, vai deitar e fica olhando, e começa a ficar muito calada. É isso que acontece. Então, vamos lá. Também começa a bater sobre ela um sentimento de culpa. Ela começa a falar assim: eu sou culpado disso aí que está acontecendo, eu sou culpada disso. E começa a assumir culpa de tudo quanto é problema que tem naquela casa, naquela família. Voltou aí, né? A internet caiu, Ronaldo, aí que tornou voltar. Então, vamos lá. A outra coisa. E quando o negócio vai apertando, a depressão vai aumentando, sabe o que acontece? Os pensamentos da pessoa? Olha aqui, ó. Se considera uma pessoa inútil. Ela começa a falar, não serve para nada. Ela começa a se sentir inútil. Vamos ver aqui o negócio. Vamos ver aqui, ó. Heraldo Marcos escreveu aí, ó. Um aumentando aí, né, Heraldo? Frustrações na vida. A pessoa fica em algo e não dá certo, não dá certo o que planejou. Então, fica triste e começa então a entrar no processo de angústia por não ter conseguido o que ela idealizou. É o gatilho, né? O gatilho para a depressão. Mas isso é verdade. Isso acontece mesmo. Muita muita depressão começa também, às vezes, até num cargo que você assume numa empresa, você não consegue, é tanto problema na empresa que não consegue nem dormir direito e passa a ficar também angustiado muito e acaba se desenvolvendo uma depressão. Tem pastor, vocês já sabem que já morreu suicidado, vários pastores que já foi anunciado nas televisão, na internet, que suicidaram, não vigiaram. Porque eu acredito o seguinte, eu não sei você, Ronaldo, Heraldo, todo mundo que está aí, vocês entendem porque um pregador chega ao ponto de se matar, sabendo muito bem que ele vai para o inferno, porque suicídio não tem salvação. Como você pode me dar uma ideia e pode escrever aí como que um pastor tem coragem de fazer isso? Entrar numa depressão tão forte que chega ao suicídio? Foi anunciado isso na televisão. Acho que alguém deve ter visto aí sobre esse negócio aí, né, desses pastores que morreu suicidado. Também eu tenho visto também entrar em depressão o caso do vício.
Olha, a depressão, os demônios são tão safados que põe a pessoa para ficar fumando. Eu conheço uma que ela não consegue parar de fumar por causa disso aí. Começa tristeza nela e tal. Ela fuma, 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 fuma. Outros comem, 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 comem. É isso, pra vocês entenderem. E tem outros também, quando vai aumentando, fica com perturbação no sono. No sono, acorda de madrugada, é 4, 5 horas da manhã, aí não consegue dormir. E aí é naquela hora de madrugadinha, 5 horas ou 4, é nessa hora que o diabo começa a colocar os pensamentos nela. Começa a falar para ela, não, você não presta bem não, você não serve para nada, você já era, se mata, pula na frente de um caminhão. É ou não é? É desse jeito que eles trabalham. A Thelma resolveu escrever, gente. Thelma Nascimento. O que o pastor diz sobre os crentes que sofrem com depressão ou ansiedade? Procurar tratamento de psicoterapeuta. Vou falar real, não vai adiantar nada. Você procurar psicóloga, essas psicoterapeutas que você está falando, eu estou ajudando uma que ela dá aula disso daí. Ela é psicóloga e eu estou ajudando ela em oração. Já quebrei as maldições hereditárias. De vez em quando eu preciso dar outro atendimento para ela. Então, homem, boca de homem, de mulher, isso não vai resolver nada. O que vai resolver é a pessoa resolver os problemas que ela está se passando. É aí o ministrante vai ter que anular as maldições que está trazendo demônios para cima dela, começando lá desde a concepção dela até a idade atual, e pedir para o Espírito Santo levantar da onde que está vindo esse demônio de depressão. Aí quando você anular tudo, e o ministrante quebrar tudo, o pastor Ronaldo faz isso também, ele já aprendeu a fazer isso, depois que ele entrou no Tocaia Velha, ele faz quebra de maldição, sabe tudo. Então, o ministrante do Tocaia Velha, tem que fazer isso, para tirar aquela pessoa da depressão, tá? Se você precisa, Thelma, você pode me ligar que eu encaminho. Nós temos no grupo homens e mulheres treinadas para isso, tá? Maria Freita, eu passei por tudo isso, venci. Passou por tudo isso e venceu, né? A Maria venceu a depressão porque ela buscou a ajuda de oração de guerra e buscou o Espírito Santo. É porque, na verdade, quem começa a depressão é porque não vigia. O maior alimento para brecar esses demônios que provocam isso é você ler a Bíblia, jejuar, é, orar bastante, né? Oração de guerra e pedir, chamar o Espírito Santo para tirar isso de você e entrar no seu coração. E aí quando você busca, aí aquele trem vai sumindo, os demônios vai afastando, acabando, até que você fica legal. Fala, meu amigo pastor Fernando Luiz. Pastor Fernando, você acredita que eu sonhei aí, que eu estava ainda aí na sua cidade, no capital, em São Luís? Eu sonhei, rapaz, essa semana. Eu sonhei que eu acho que eu estava com você aí nessa cidade. Tô achando que nós vamos fazer uma agenda aí, né? Certo? Vamos lá. Então, é de madrugada que os demônios vão botar graveto na sua cabeça, tá? É graveto e mais graveto. Então vamos continuando aqui. De madrugadinha, rapaz, quem tem esse problema de depressão é terrível. Os demônios atacam esquisito. Olha, e provoca também a falta de apetite. A pessoa não come direito. E aí vai perdendo peso, não come, vai ficando magra, magra, magra. O Heraldo está dizendo aqui, ó, o ministério e coisa séria e batalha espiritual sempre. Tá, é isso mesmo. Vencemos as batalhas,
pois Deus é conosco. Esse pastor que cometeu suicídio não foi levantado por Deus, e sim por homem, por amizade. Certamente, né? O Hernando, rapaz, esse Hernando é demais. Mora em Belo Horizonte. E aí, como é que você está por aí no Belo Horizonte, rapaz? Bom, continuando aqui. Então, tem delírio e visões do inexistente. Ela fica tendo delírio, ela fica vendo coisas com coisas, ela fica vendo monstro, demônio. Eu conheci uma que ela ficava olhando e apareciam uns bichos andando na parede e não era nada. Eram visões dela. Desânimo, a pessoa fica totalmente desanimada. Então, também entra nessa parada um demônio chamado espírito do medo. A pessoa passa a ter medo de qualquer coisa. Tem medo de viajar, medo de subir em prédio, um monte de coisa que eles vão amontoando em cima da pessoa. E a pessoa é difícil ela sair dessa. Tem que ter a ajuda do Fernando, do Heraldo, do Hernando. Tem que ter a nossa ajuda. O Toca Revela está aí é para isso. Então, se você está passando por isso, nós oferecemos o atendimento, o autoatendimento via WhatsApp. Você pode pegar qualquer telefone desses daí que está aí no grupo e, e você pode pedir até agora, que se você quiser um autoatendimento a respeito disso, e nós vamos estar ajudando você, tá bom? Então, quando está nessas alturas, as pessoas vão perdendo a vontade de viver. Quando isso acontece, ela começa a planejar sua própria morte. E isso é muito complicado para um crente, hein? Na minha opinião, na minha opinião, crente não pode permanecer em depressão. Pode até passar por ela, mas permanecer não. Isso é sinal o quê? Que o crente que fica permanente numa depressão é porque ele não nasceu de novo. É crente encroado, o diabo está sabendo disso. Você não vê essa sementinha quando você planta uma semente de milho e não nasce? E aí você cavuca lá no chão, ela secou, não nasceu. Então, os crentes têm que buscar. Os crentes hoje, tem uns crentes muito light, mas vocês têm que buscar um novo nascimento para isso não acontecer com você. Então, comece então, mas no final planejar sua própria morte. Então começa a pensar em suicídio, de várias formas. Essa pessoa assim, já está muito adiantado na depressão. Então fica planejando se enforcar para sair do quê? Daquele sofrimento. O diabo não fala assim, olha, se você se enforcar, você vai acabar com todos os seus problemas. É ou não é? Todos os seus problemas vão acabar, você se enforca, você morre e tal, mas não fala que vai levar, não fala no ouvido dele que ele vai levar a alma dela para o inferno. Os bichos é esperto. Olha, tem um monte de obreiro com esse problema. A verdade, pastor, tem uma diaconisa que fala que tem depressão e ansiedade. Na verdade, ela não nasceu de novo, ela não podia nem ser obreira ainda. Você é real. Vou falar aqui uma história de um obreiro agora mesmo, tá? Para vocês verem que muitas pessoas saem da igreja, desvia, é obreiro, pastor, sai, se desvia, vai para o mundão e a vida dela fica na mão do diabo. Então, esses palpites aí, imposto, né, por demônio, acaba acontecendo o fato, concretizar, né, como aconteceu com essa menina lá. E vamos ver o que é mais. Eu já até contei sobre esse caso aqui de Rondônia, né, mas temos aqui quem chegou atrasado. Vou começar aqui, ó. Provoca, então,
Vou falar aqui de um caso que aconteceu, provoca também a separação do casal. Se é o homem que está com depressão, ou a mulher, acaba separando, está dentro de casa e separa. Um dorme num quarto, dorme no outro. Porque aquele que está depressivo ele não quer saber de nada mais. Então aí vai indo até que o marido pega e vai dormir no outro quarto. E aí fica separado. O Ciro está falando, ó, verdade, pastor, tem uma diaconisa que fala que tem depressão e ansiedade. Então, manda ela me ligar, Sila. Ou você não sabe ainda fazer aí o autoatendimento. Se não souber, você tem que aprender. Você não é do Toca Revela? Vamos lá. Esse demônio que está no comando da cabeça da pessoa passa também. Olha, é o que eu assisti uma obreira que um demônio passou a comandar a cabeça dela. E passou, o marido foi dormir em outra cama e ele passou a ser marido dela espiritual. Já ouviu falar que tem um anjo caído que é marido espiritual de algumas mulheres? Tem muita no mundo afora. Então, essa que eu estou falando, esse demônio fazia o que queria dela. E ela não percebia que era ele. Ele passou a fazer sexo com ela. Porque ela estava tão com depressão tão forte que ficava variada, não sabia de nada que está acontecendo. O que aconteceu? Ele dominava a mente dela. Então passou a dominar. E essa pessoa, vamos virar aqui a página, essa história que eu estou falando para você é de uma obreira que tinha 4 anos trabalhando de obreira. 4. Que ela carregava um demônio que estava escondido dentro dela, sabe quanto tempo? Aí o Espírito Santo revelou. É só você pedir para o Espírito Santo revelar. Ele revelou esse demônio nela, ele manifestou. Heraldo, fala lá assim, ó, Lucas 5,14 fala assim, passagem da semente que caiu no pedregulho. Sim. Então, o espinho na terra é boa. Essa passagem aí de Lucas. Né? Então, você sabe quando é que esse demônio estava na vida? Há quantos anos? 38 anos que ele entrou na vida dela. E essa mulher nunca foi feliz. E ela trabalhava de obreira numa igreja. Trabalhava. 38 anos era a idade dela. E tinha 38 anos que esse demônio estava na vida dela. Por não encontrar uma pessoa que poderia ter arrancado ele da vida dela antes. E esse fato aconteceu com a obreira. E quando ela veio no culto de libertação, o Espírito Santo revelou esse demônio. Mas como? Quantos anos você está nela? 38 anos. Então você já nasceu com ela? Não. O dia que ela nasceu, o dia que ela nasceu, ele disse na boca dela, a Mariazinha, que foi a parteira dela, me deu ele. Vocês estão lembrados que a gente faz a Operação Pente Fino e sempre a gente anula os oferecimentos, os pactos que os pais fizeram, ou a parteira ou médico, e depois o padre. Oferece a pessoa, levanta para cima e oferece a demônio na hora que nasce. E essa parteira chamada Mariazinha, que esse demônio falou na boca da mulher, a Mariazinha me deu ele, me deu ela. E eu tenho aí 38 anos da vida dela. E tudo quanto é problema que tinha, foi ele que colocou. Imagina, gente. Por isso que Deus nos passou esse dom, essa unção muito forte de revelações do Toca e Revela. Sabe o que ele falou? O pastor insistiu com ele. Quantos anos? 38 anos.
Tá. Aí ele disse, como 38 anos? Ele disse, 38 lua. Para eles, uma lua é um ano. Entendeu? Na linguagem de demônio. É, então, aqui ele deixou bem claro que entrou porque a parteira ofereceu ela para esse demônio. Porque a parteira era espírita, frequentava centro espírita. Cuidado, você aí que está me vendo, toma cuidado para não se envolver com pessoas para fazer coisas em você que é espírita. Mulheres, presta atenção, mulheres. Você vai fazer o cabelo no salão, você tem que fazer um toca e revela para ver se aquela mulher ela é o quê? Porque ela vai pôr a mão na sua cabeça, vai alisar seu cabelo e pode muito bem haver transferência dela, da mão dela para você. E aí começa a cair seu cabelo, você não sabe de onde que veio. Ou essa semana mesmo ligou uma para mim, que quando ela estava no salão, ela descobriu, a mulher já estava mexendo no cabelo dela, é crente. Já estava mexendo com a escovinha lá, quando a mulher falou que era espírito do terreiro do lado do salão de beleza. Porque a irmã falou assim, parece que tem um centro espírita aqui do lado. A cabeleireira falou, eu até frequento aí. E ela ficou muito contrariada com aquilo lá. Foi preciso de orar para ela, ensinar como é que é. Orar tirando alguma, anulando alguma transferência, né, de problema da pessoa. Então fica esperto com esse negócio aí, tá? Presta atenção, você vai mexer com o cabelo, pergunta, faz um toca em vela. Aquela dali é o quê? Então, você tem que vigiar. Crente não vigia muito, não. Ó, deixa eu ver o que mais que eu falei aqui. Olha, essa obreira que eu estou falando aqui, que aconteceu isso, ela já estava numa fase adiantada de suicídio. Ela queria pular de cima da ponte. Isso aconteceu em São Paulo, influenciada por esse demônio. Olha, médico, remédio, não vai adiantar nada nesse caso. Demônio não está nem para remédio, para tomar vontade. Então, aqui, ó, o Leonardo está falando aqui, ó. Pastor, e comida de restaurante? Não só comida de restaurante. Qualquer lugar que você for chupar uma balinha que você comprar. O seu obrigação é o quê? Anular. Você não sabe o que a pessoa fez? Se a dona do restaurante é espírita, se ela ofereceu toda a comida ali a santa demônio. Também não é só isso, não, Leonardo. Você tem que anular tudo. Você faz uma compra no supermercado, você já tem que anular na compra inteira. Eu anulo toda a maldição, toda consagração oferecendo essas mercadorias aqui, a santa demônio. Eu santifico essa mercadoria ao Senhor Jesus. Tem que fazer isso. Então, você tem que orar. Senão você pode dançar. Então, ao caso dessa obreira, o que aconteceu? Ela se desviou da igreja. E o demônio falou na boca dela lá que ela ia morrer através do filho dela mesmo, que ele ia pôr o filho dela para passar a faca nela e matar ela de faca, para provocar essa bagunça na obreira, né? Mas ele não conseguiu porque ela foi naquele culto naquela noite. E o diabo foi revelado e aí pronto. Leonardo Lima, seu OBG. O que é OBG? Quem é Leonardo? Leonardo, o que é OBG? Organização BG, não sei. Então vamos lá. Depois dessa reunião que ela foi, tudo foi resolvido. Agora eu vou falar para vocês um negócio. Eu fiz um autoatendimento ontem. O Elton, você está atrasado. Chegou agora? Ó, vou contar um segredo aqui agora. Fui fazer um autoatendimento ontem
Porque um menino, um rapazinho, rapaz novo, mas de 14 anos, mas um cara buscador de Deus, e tinha visão e tudo. De uma hora para outra, ele começou a tossir muito. E já faz mais ou menos um mês que ele estava tossindo. E os pais teve que comprar até bombinha para ele pôr na boca, né? Para respiração. Quando começava a tossir, o diabo tomava o fôlego dele. E quando foi uns dias atrás, ele estava lá na igreja e deu isso lá na hora que ele estava no culto. Eu fui e orei para ele. Aí depois expulsei os demônios, tudo. Ele ficou uma semana sem dar mais nada. Quando foi ontem, ele começou a dar de novo, tossindo, tossindo, e aquela tosse esquisita. O Ciro está falando, pastor, preciso muito fazer esse atendimento. Hoje com você. Hoje? Hoje não dá mais tempo, não, rapaz. O atendimento tem vez que demora meia hora. Então aí depois nós vamos fazer, Ciro, tá? Você está no meu zap? Anota aí. 062. Anota. Estou esperando você anotar aí. 062. Se não anotar, você nota. Outra aí. 062 é Goiás. 982 15 7348. Esse é meu zap. Olha. E aí eu fui fazer. Aí ontem aconteceu com o menino de novo do cinto, cinto, cinto. Aí eu levei para uma sala, o Espírito Santo revelou da onde que estava a legalidade, anulamos tudo, quebramos tudo, fizemos uma limpeza nele, pronto, ele ficou bonzinho. Sabe o que aconteceu? Deixa eu ver aqui o telefone, Leonardo. 98215, é isso mesmo. Pastor Antônio Pedro, você pode mandar lá o alô aí. Aí quando acabou tudo aquela remessa que estava provocando, porque quem provoca a maioria das doenças, você pode anotar, é preto velho e preta velha. É o que mais põe doença esse casalzinho aí, de preto velho e preta velha. Eles põem doença. Bom, aí nós anulamos tudo, sabe o que aconteceu? O menino teve uma visão na hora. Eu falei assim, Espírito Santo, põe ele para falar o que está acontecendo com ele. Se o senhor usou a boca de uma jumenta, não pode usar a boca desse menino. Põe ele para falar tudo o que está acontecendo com ele. Aí já tinha acabado, o preto velho tinha ido embora. Quando é fé, veio outra remessa de demônio. Sabe da onde? Do lado do pai dele. O problema é que o pai dele fez pacto, né? Tinha terreiro no passado. E aí os demônios, aquela turma perdeu o rapaz. Aí o comandante lá mandou, ele investigou e já mandou outra turma que, que não tinha sido anulada a maldição do lado do pai. Pronto. Aí o menino começou a tossir de novo. E aí o Espírito Santo falei, mostra para ele onde está vindo. Aí o Espírito Santo mostrou para ele, pôs ele para falar para o pai. E você pode fazer isso que funciona. Que era pacto do avô dele, e explicou, aí o pai dele pegou e quebrou, anulou a maldição, parou de tossir. E aí foi, depois acabou. Aí veio outra remessa de demônio mandado por obra de bruxaria, que uma mocinha queria namorar com esse menino. E foi no terreiro lá que os pais lá se frequentavam. Anulamos também. E nós passamos mais ou menos uma meia hora mexendo com isso daí. Ou mais. Quase uma hora. E aí depois, pro final, acabou. Anulamos tudo do lado do pai e da mãe. Fechou as portas, tudo. Aí ficou bom. Agora vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas a libertação, você tem que fazer ela direita. Você não pode largar rabo para trás. Anula tudo. Quando você terminar de fazer um autoatendimento, você ainda tem que fazer o quê? Espírito Santo, se ainda tem pacto não quebrado, toca e revela. Aí ele vai revelar levando a pessoa para trás, ou colando a mão. E outra coisa que eu vou falar para vocês, existe também uma coisa que eu descobri agora, esses dias, e eu não sabia que transformava, tipo uma maldição que veio da geração. Por exemplo, vem uma maldição na área financeira do seu pai, sua mãe. Essa maldição
eu não sabia que tinha, chamado maldição de mágoa. Eu descobri isso através do Toca e Revela, que mágoa também se transforma numa maldição. Por exemplo, tem um casal, aí esse casal tem os filhos, e esse casal fica brigando um com o outro, marido e mulher. E aí o marido não perdoa a mulher, e isso aí transforma numa mágoa. E quem entra na mágoa, enxuga a mágoa. Esse enxuga a mágoa pula para a geração. Então, você tem que anular também a maldição da mágoa, ok? Quando for fazer. E tem muitas coisas que vai aparecendo que a gente não sabe, o ministrante não sabe. Por favor, escreve para mim aí, Welton. Quantas horas já é? Já é 8, 9h30? Está acabando aí o horário? Vê se dá tempo aí da gente falar mais alguma coisa. Já é quantas horas? Anota aí para mim, manda aí. O meu aqui não vê nada. É tampado aqui o cantinho do telefone, por isso que assim, ao vivo. Então, é isso que acontece com esse tipo de problema. Então, nós temos que ficar bem espertinho. E já passou 5 minutos, né? Na hora que você for fazer o autoatendimento, você vasculha direito. Não deixa nada para trás, não. Porque senão, os cabras vão voltar a atacar a pessoa. Entendeu? Faça direitinho. Pede para o Espírito Santo levantar tudo. A hora que terminar as quebras todinho. Você dá uma revisão. Você pode encontrar mais coisas ainda em revisão, tá? Então, se você vai atender uma pessoa com depressão, você tem que entender você anota aí esses que eu falei, esse sintoma está na apostila, tá? Nessa apostila grande, tem essa explicação sobre a depressão. Então, se você está passando por isso, me liga, pode ligar, que se eu não fizer, eu passo para o Elton, eu passo para o Fernando, tem um monte de gente que faz, tá? Vamos estar terminando, já passou do horário, termina 8h30, já 8h35, 9h35, né? Começa 8h30, termina 9h35. Amanhã tem a aula do pastor Ed Carlos às 7h30 da noite. O link vai ser jogado no grupo Toca e Revela e no grupo ABA. Tá? Participa lá com ele. Tem muita gente que está aqui e participa. Profeta Emerson, olha, pai, tá sumido, você anda? Vamos estar terminando. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa aula. Meu Deus, eu apresento todos que estão aqui ao vivo e que vão ver amanhã, depois da manhã. Eu já libero uma bênção sacerdotal sobre a vida de todos. Pai querido, entra em ação e destrói agora toda essa pessoa que está aí ao vivo agora, que vai assistir, que tem problema de angústia, de tristeza. Eu repreendo esse demônio da mágoa, da angústia, da tristeza, mandado por obra de bruxaria. Eu bloqueio agora todos eles que estão causando depressão nessa pessoa. Cai fora. Vai embora. O espírito da mágoa sai do coração dela. Sai do coração dele. Em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha abençoar essa semana, dando livramento de todo laço contra eles, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos, até a próxima segunda-feira, 8h30 da noite. E amanhã, 7h30, com o pastor Ed Carlos, que vai mandar aí o link no grupo, tá bom? Rapaz, até mais. Tchau.